Bom dia a todos. Gostaríamos de convidar para fazer parte da mesa, representando o prefeito e o secretário de Planejamento, o prefeito Willis Rezende e o secretário Henrique, nosso amigo Horácio Melo Cunha, ex-presidente do DETRAN, o homem que realmente entende bem de trânsito. Por favor. Gostaria de convidar também gerente de Relações Públicas, Fernando Oliveira Laranja Pinto. Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade, SMT, Ana Damascena, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, vereador. Eu cumprimento todos da mesa, na pessoa do vereador Paulo. Agradeço a oportunidade, é muito bom poder estar aqui, prestar os esclarecimentos e demonstrar o compromisso da empresa aqui com Goiânia, com a nossa atividade. Nós estamos muito satisfeitos com a forma como tem acontecido, com a aceitação dos usuários dos nossos equipamentos. E um projeto de lei, nos termos como está sendo proposto, criando um sistema de micromobilidade na cidade, só traz para a gente ainda mais respaldo e certeza de que a gente tem que estar aqui em Goiânia. A nossa atividade aqui está funcionando de uma forma muito positiva. A empresa tem trabalhado muito. Nossa atividade é uma atividade de locação de equipamentos. Nós poderíamos, dentro dessa premissa, ter iniciado as nossas atividades na cidade, mas a gente procurou o poder público, tivemos o apoio do vereador Paulo, da Secretaria de Planejamento e do prefeito para que nós iniciássemos as nossas atividades, porque a gente sabe que, apesar de ser uma atividade privada de locação de equipamentos, ela envolve toda uma disposição e utilização do viário e do espaço público na utilização desses equipamentos. Então, o objetivo da empresa é que a gente trabalhe sempre em conjunto, de uma forma a ser um benefício a mais para a cidade. Nós somos um novo modal, um modal limpo, e que as pessoas têm utilizado muito. Tem uma empresa, uma consultoria americana, que fez um estudo que ficou comprovado que 60% dos trajetos do mundo são realizados com pequenos tamanhos de distância, a maioria deles de 8 quilômetros. Então, o patinete ele vem para suprir essa necessidade, ele realmente tira um carro da rua. Nos nossos estudos de utilização, tem ficado comprovado que os usuários têm usado na primeira e na última milha. Existe também uma grande utilização na hora do almoço, então as pessoas estão se locomovendo de uma forma mais intensa na cidade, em razão da disponibilidade desse novo modal. A gente entende que é uma realidade, é uma novidade, então toda novidade cria algum tipo de questionamento, e a gente está aqui para poder se colocar à disposição e atender da melhor maneira possível. Temos trabalhado muito a questão da educação do usuário, para que ele saiba a forma de utilizar os equipamentos de uma forma a garantir a segurança de todas as pessoas, não só do usuário, como dos pedestres, das pessoas que estão na rua. Essa obrigação, essa é uma questão mesmo de conscientização e de educação, e a empresa tem colocado nos nossos aplicativos e utilizado diversas formas de conscientização e de trazer a forma como devem ser utilizados os equipamentos. As calçadas, nós estamos adstritos ao cumprimento da lei do Código Nacional de Trânsito e das resoluções do COTRAN, né? O patinete é um equipamento autopropelido, previsto na resolução. Ele pode ser utilizado nas calçadas até 6 quilômetros e nas ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas até 20 quilômetros, né? A questão do capacete é uma orientação, que é uma orientação, a sugestão ao usuário, não é uma obrigação. Nós trabalhamos isso de forma educacional, conscientizando as pessoas para que elas possam utilizar, mas é uma obrigação do usuário e não da empresa. O nosso posicionamento é que somente maiores de 18 anos devem utilizar os equipamentos. Não deve ser liberado, então, para criança, como as pessoas vêm fazendo, e a gente tem trabalhado a educação nesse sentido, assim como o equipamento não deve ser compartilhado, cada um utilizando o equipamento por vez.
Essas são questões de segurança que a gente anda preocupado e trabalhando de uma forma muito positiva. Nós tivemos recentemente no mutirão da prefeitura, levamos os equipamentos, colocamos pessoas lá para poder levar esse tipo de orientação aos usuários e temos trabalhado de uma forma muito positiva para que isso realmente as pessoas absorvam esse tipo de entendimento para usar da melhor maneira possível. Não é um lazer, nós não estamos aqui trabalhando com lazer, a gente vem realmente, nós somos uma empresa que oferece um novo modal de transporte e traz uma solução limpa de transporte para a cidade, né? Esse é o nosso objetivo. Eu estou à disposição para qualquer questionamento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e de dizer, vereador, que assim um projeto de lei nos termos como esse e uma receptividade do Executivo, como nós tivemos aqui em Goiânia, só traz para a empresa a certeza de que a gente está no lugar certo. Então, realmente, agradecer e demonstrar realmente o compromisso da empresa com a cidade e de prestar o serviço da melhor maneira possível. Obrigada. Então, vou passar para a Secretaria de Planejamento. Realmente, é você mesmo. O nosso amigo Horácio, para que ele possa realmente questionar e orientar em alguma coisa que nós precisamos. Muito obrigado, amigo vereador Paulo Magalhães. Parabéns pela proposta dessa audiência pública. Cumprimentar o grande amigo Clóvis, secretário executivo do Conselho Estadual de Trânsito, Torana Damasceno, engenheira da SMT, minha amiga também. Fernanda, prazer conhecê-la. Né? E Roberto? Carlos. Então, vou anotar o nome de vocês aqui, porque esse é um debate que certamente não se encerra hoje. É um debate que vai se estender. Eu vim honrado, representando o secretário de Planejamento, doutor Henrique, e o prefeito, Iris Rezende, nem sabia que representaria o prefeito, fiquei sabendo hoje. Eu pus um terno aqui para vir, viu, vereador? Mas acho que eles me pediram para representá-los, porque eu sou presidente do Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito. E esse debate é nacional e é mundial. Sou um defensor dos novos modais, limpos, como você disse. Posso falar você, né, Fernando? Como você disse, um modal limpo que teve adesão da sociedade. Quando a sociedade abraça uma causa, não adianta o poder público querer bater contra, né? Nós temos outras discussões de regulamentação da Uber, de regulamentação quando houve o transporte alternativo, que o vereador acompanhou, e a sociedade, sem dúvida nenhuma, abraçou essa questão do patinete no mundo todo. Na França, que é um exemplo de compartilhamento, né, as calçadas foram tomadas por patinetes, e se a discussão se vai proibir ou não. A discussão aqui, vereador, que nós estamos assim sem ainda uma proposta pronta para apresentar, é a defesa do mais frágil. No trânsito, sempre, o CTB, as resoluções, a norma geral é a defesa da vida dos mais frágeis. Os caminhões são responsáveis pela proteção de todos, e aí vai diminuindo o tamanho do veículo, até chegar no pedestre, que todos os condutores de qualquer tipo de veículo, motorizado ou não motorizado, devem se atentar para isso. Não acho que devemos caminhar de forma nenhuma, só para iniciar, com qualquer tipo de proibição de negar a existência desse veículo e sair multando, que não é o recado que a sociedade quer ouvir de nós, nem dessa Casa Legislativa e nem de nós, gestores de trânsito, de não enxergar que o mundo caminha para novas alternativas e precisa disso, com compartilhamento, com integração, né, entre os modais de patinete, bicicleta, com veículos de transporte coletivo, como ônibus. Goiânia precisa, já passou da hora, né, de discutir a integração. Não existe integração aqui. A pessoa, para chegar num ponto de ônibus, às vezes caminha muito longe. Aliás, os maiores deslocamentos são de pedestres. As calçadas sequer têm acessibilidade para os pedestres, quanto mais para os patinetes. Hoje, a instalação proposta pela CEPLAN, em parceria, e pelo prefeito, em parceria com a empresa, se promoveu mais em setores da cidade onde as calçadas são melhores. Mas isso vai se expandir. Nós vamos pensar lá no bairro, no jovem lá do bairro, que também quer ter acesso a esse tipo de veículo. Daqui a pouco, eu tenho certeza que vai ter até bom para empresas, né, para as empresas, uma explosão desse tipo de veículo. Explosão no bom sentido, de compra. E não só, aí que mora o perigo. Debater com empresa é muito mais fácil, porque fica mais fácil regulamentar. E eu anotei aqui a sua fala, Fernando, gostei muito, né, de
educação, transporte para maiores de idade, para evitar acidente com crianças, a questão da colocação de equipamentos, mas daqui a pouco é muito mais difícil regulamentar quando o jovem comprar, né, dele o equipamento. Nós vamos tratar isso como equipamento de brinquedo ou como equipamento de transporte? Eu enxergo o patinete no futuro, vereador, como transporte para pequenas distâncias, né, transporte integrado com outros transportes. A cidade precisa disso, né? Então, e tenho certeza que isso vai acontecer. Não sei, vocês devem estar acompanhando, a Uber, por exemplo, mundialmente está desenvolvendo um projeto de patinete deles. Né? Um dos galpões onde eles estavam desenvolvendo lá o veículo autônomo, metade ficou para desenvolvendo um patinete. Então, isso, o mundo inteiro vai ter o contato com esse equipamento das classes mais altas, que é hoje, classe média e alta, para as classes mais baixas, rapidamente. E existe uma teoria, vereador, de desregulamentação. Nós estamos debatendo isso no Fórum Nacional. Tem pessoas que falam, não podemos regulamentar o trânsito, a área de trânsito não tem que entrar nisso agora. Mas a omissão é o pior dos pecados. Porque a hora que houver um acidente, a hora que houver... E acontece, né? Bicicleta já atropelou o pedestre nas calçadas, já matou. E esses dias um patinete foi para a rua e morreu na Avenida Brasil, né, em São Paulo. Não morreu, não? Não, era um patinete particular. E sim, não, mas é patinete, né? Então, nós temos que nos atentar, porque isso vai vir muito rápido e sermos omissos, vamos ser responsabilizados por isso. As câmaras legislativas, as autoridades de trânsito, o superintendente municipal de trânsito, o prefeito, a responsabilização é uma exigência da sociedade, entender quem devia cuidar disso, por que pensou, um filho morre num negócio desse, quem devia cuidar disso? Por que foi autorizado? Então, nós estamos aqui como gestores para cuidar disso. Repito, queremos ouvir mais, estamos aqui abertos. A prefeitura tomou uma iniciativa muito bacana de autorizar esse veículo, o prefeito, o secretário de planejamento. Agora nós temos que cuidar para que não caia, não tenhamos acidentes e a sociedade não fique contra, não cobre essa responsabilização antes da hora. O próximo Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito, que vai ser em Campina Grande, e depois em Brasília, que nós estamos chamando de fazer junto todo o Sistema Nacional de Trânsito, Associação Brasileira de Medicina e Tráfego, o Focotran, que eu sou o presidente, do CETRANS, e a Associação Nacional de Detrans e o Fórum Nacional de Municípios, secretários executivos de municípios, vão debater esse assunto, tanto em Campina Grande, para apresentar uma proposta em setembro, antes da Semana Nacional de Trânsito, ao governo federal, onde devemos ter lá a presença do presidente da República, do ministro da Infraestrutura, de deputados e senadores. Queremos discutir mais com vocês isso, e com essa Casa Legislativa. Vocês, 14 de maio agora, vocês têm uma reunião em São Paulo, um seminário em São Paulo, mas que eu critiquei, fiz uma crítica construtiva ao Observatório Nacional de Segurança Viária, que está promovendo esse encontro, porque não chamou o poder público. Estará lá a Uber, estará lá os grandes fabricantes de patinetes, não sei se você está sabendo, mas o poder público não foi chamado. Nós temos que fazer igual o vereador está fazendo aqui, igual o Focotran se propõe a fazer. Interlocução, onde estejam as empresas, onde esteja a sociedade representada e onde esteja o poder público para garantir que caminhemos no mesmo sentido. Esse é o papel do Focotran, ele nasceu para isso, para não ser omisso nisso. Então, a gente já deixa aqui para o vereador Paulo, e para você e das empresas, e, obviamente, para nós que estamos junto do lado do poder público, que queremos isso. Integração de todos, sem prato pronto. Temos a base, que é a Resolução 465, que é 315 do CONTRAN. A própria empresa já colocou aqui do respeito a essas normas, parabéns. Mas nós precisamos entender se o caminho é esse mesmo. E, para entender isso, não é possível sem essa integração entre poder público, sociedade e empresas que têm o legítimo direito de ganhar dinheiro com isso, mas que, para que continue ganhando dinheiro, tem que ter essa postura sua, de ouvir todo mundo e buscar uma regulamentação correta que defenda a vida. Inicialmente é isso que eu queria deixar para vocês, para o senhor, vereador, Vossa Excelência, e para todos aqui, imprensa, continuar debatendo isso. É fundamental para que não, usando um termo popular, estejamos pegos de calças curtas daqui a pouco. E quem está andando de patinete é o pessoal que usa calça curta mesmo, que são os mais frágeis no trânsito, os jovens que estão iniciando a vida aí, sem senso de risco, sem senso de perigo, para que isso daqui a pouco, quando virar uma febre, já virou, mas quando tivermos aí um volume muito grande, milhares de equipamentos na cidade, o costume já exista, para não ter que sair multando. Multar é o pior caminho. Vão multar quem? Sair correndo? A gente vai sair correndo atrás de patinete, é uma desmoralização total. Eu acho que
a implantação, a discussão no início vai garantir que quando as pessoas estiverem, seja natural o comportamento. Assim como ninguém mais fuma em local fechado, porque é um comportamento que a sociedade entendeu como correto. É isso, de início é isso. Muito obrigado, vereador. Eu vou depois fazer algum questionamento à nossa representante, que é a Fernanda. Desculpa. Quero passar para o representante estadual, CETRAN, nosso companheiro Clóvis Neves, para que ele possa também dar a sua participação e o entendimento do trânsito do Estado de Goiás. Olá, bom dia a todos. Estou aqui representando o Conselho Estadual de Trânsito. Quero agradecer ao vereador Paulo Magalhães pelo convite e a todos da mesa. O Conselho Estadual de Trânsito iniciou esse mês os debates sobre a questão do patinete, já que é novidade em Goiânia, né? A gente está com esse novo modal aqui para a nossa cidade, mas logo isso aí vai se espalhar para todas as outras cidades do estado de Goiás. Então, queremos estar sempre juntos aí para poder participar dessas discussões, para ajudar mesmo na regulamentação. Lá no Centrão, a gente tem diversos conselheiros com uma vasta experiência, com capacidade para poder ajudar nesse modal aí. Já quero convidar logo a Fernanda a estar participando com a gente lá no Conselho Estadual de Trânsito dos debates que faremos já na semana seguinte agora, na segunda ou na terça-feira. Depois eu quero pegar seu contato para a gente estar estabelecendo esse contato aí. Como o doutor Horácio disse, isso aí já é um debate mundial, né? Em alguns países já estão até querendo tirar o patinete. E aqui a gente está começando a implantar o patinete. Muitos veem o patinete como um brinquedo, que até dias atrás era brinquedo de criança, né? Assim também como a bicicleta, e que agora a gente tem bicicleta elétrica, e temos que adequar o nosso trânsito aí para receber mais esse modal. Eu tenho algumas perguntas para a doutora, Fernanda, que é o seguinte: tem como a gente mensurar quais são os aluguéis assim, do patinete que a pessoa locou para sair de um determinado local e chegar assim, num local de trabalho ou na sua residência, ou aqueles que locam ali só para ficar brincando em torno? Tem esse tipo de estatística? O que eu consigo ver eu sei o ponto onde a pessoa pega e onde ela deixa. E eu consigo fazer uma mensuração do que pode ser. Por exemplo, dando um exemplo de São Paulo, por exemplo, que a minha atividade já tem um tempo maior, né? Eu consigo ver que as pessoas se locomovem muito para alguns pontos que são de metrô ou de estações de ônibus. Então, eu tenho isso, assim. Ou se é uma área particular. É claro que o GPS ele tem uma questão de... Ele não é tão exato, né? Mas pelo local, pela característica do local, eu consigo saber isso. Então, a gente consegue mensurar para quem quer usar para brincar e quem quer sim, para um quem está uso ali correto. numa diversão ou quem está fazendo uma interligação de modal, sim. Tá. Uma outra pergunta é o seguinte: existe algum tipo de bloqueio ou penalidade para aquele usuário que usa de forma errada o patinete, ou passa para o filho usar, já que não pode usar? Não, isso a gente não... Assim, porque ele está desbloqueando, é um adulto que está desbloqueando, que tem um aplicativo, e aí, de repente, libera para um filho usar. Então, isso eu não tenho como saber, assim, né? Se é uma criança que está usando, porque foi um adulto que tem o aplicativo e que fez aquele desbloqueio. Mas quem está usando, eu não consigo fazer essa mensuração. Nós já estamos estudando formas dentro do aplicativo de entender a pessoa que, por exemplo, estacionou o equipamento depois de utilizar de uma forma correta, respeitando a calçada, não atrapalhando a passagem do pedestre, respeitando um piso tátil. Então, estamos estudando formas dentro do aplicativo de dar um bônus para esse usuário de uma forma a compensá-lo pela boa ação. Então, nós estamos fazendo o contrário, estimulando os nossos usuários, estudando formas dentro do aplicativo que a gente pode fazer isso para estimular o nosso usuário a respeitar e saber que o pedestre tem prioridade, que ele tem que ter respeito na calçada, que ele tem que saber onde estacionar o equipamento. Então, isso nós já estamos estudando. Certo. Vocês têm uma equipe de fiscalização ou vocês vão deixar isso a cargo do poder público?
Fiscalização, eu tenho uma equipe de gerenciamento desses equipamentos na rua, que, de alguma maneira, eles também, se eles verem alguma coisa muito fora do normal, eles tentam conversar. É muito difícil entrar na esfera de liberdade de cada um, né? É muito complicado, ainda mais como um particular. Então, assim, a gente tenta conversar, conscientizar. Às vezes tem uma criança que fica na rua, que pega o equipamento ainda bloqueado e fica mexendo, então a gente tenta falar, mas, assim, de fiscalização efetivamente não. Tem com relação aos equipamentos. Então, nós temos uma equipe que fica na rua fazendo esse balanceamento dos equipamentos para ver se está colocado numa área errada, para estacionar de uma forma a respeitar a ambiência urbana, né? Isso sim, mas fiscalização com relação ao usuário, não, porque a gente não tem um poder de polícia para isso, né? Certo. Com relação às rotas estabelecidas por vocês, assim, a disposição dos equipamentos na cidade, tem algum estudo, algum planejamento assim para integrar o poder público? Por exemplo, assim, a Câmara dos Vereadores fica muito longe do Paço. Existe uma rota para orientar o usuário via aplicativo desses? Não, o objetivo, assim, a base da nossa atividade é justamente a liberdade, que é de não ser de doca, né? Então, do usuário ter a liberdade de pegar o equipamento e deixá-lo onde convier, né? Dentro dessa área de atuação. Mas nós temos uma área de atuação que a gente estabeleceu no início para prestar atividade, e conforme vemos a demanda e por essa mancha de calor que nós temos, de onde as pessoas estão se locomovendo, a gente vai fazendo os estudos de ampliação e adequação ao longo da cidade. Mas isso é muito da esfera de liberdade de cada um, assim, dele. Entendo. Poder ir. Assim, ele pode usar o equipamento onde ele quiser, ele pode se locomover na cidade onde ele quiser. A questão é que, quando ele for deixar o equipamento, ele tem que deixar dentro da nossa área de atuação. Certo. O Conselho Estadual de Trânsito, órgão coordenador do Sistema Estadual de Trânsito, se coloca à disposição de vocês para a gente conversar, para a gente levar esse assunto adiante. E estamos aqui para aprender, para levar lá para os nossos conselheiros, para a gente debater e ajudar na regulamentação. Muito obrigada. Coloca à disposição de vocês, coloca à disposição do vereador Paulo Magalhães, e obrigado a todos. Como é que ele chama? Gostaria de convidar o companheiro Luiz Lucas para fazer parte da mesa, e, em seguida, vamos passar a palavra para ele também. Mas, dessa vez, eu gostaria de, primeiro, ter colocado a senhora como mulher, em segundo, porque já tinha falado no primeiro, mas eu tive que obedecer a hierarquia do Estado e do município. Então, eu quero passar a palavra com muita honra à nossa representante da SMT, que é a nossa companheira Ana Damácio, que realmente é uma pessoa muito preparada, competente e realmente pode nos orientar bem nessa audiência pública. Por favor, a palavra é sua. Chega o microfone, por favor, para perto, porque está sendo gravado. Bom dia. Baixa, por favor. Mais perto do microfone. Olha, muito obrigada pela consideração, por preferida a palavra para mim, por ser mulher. Mas eu venho de dizer que a maneira correta é esta. E, no momento, como foi bem dito pelo Horácio, nós estamos aqui para ouvir e saber qual seria as determinações para o uso desse novo modal. Então, nós estamos mais para ouvir do que para determinar ordens, leis de como usar. A nossa apreensão é mais em acatar e não em criar. O espaço é legislação da CEPLAN e o modal é da empresa que está aqui representando. Eu gostaria só de fazer uma pergunta à Melina. Ela disse que a empresa está empenhada em educar, que esteve em um mutirão. Eu gostaria de saber se essa educação se estenderá às universidades, ao ensino médio, se ela seria tipo multidisciplinar, se abrangeria todas as idades. O que temos visto do uso em Goiânia é que, como eu resido numa região que está cheio de escolas de ensino médio,
que é no setor Bueno, e o número de patinetes ali distribuídos são grandes. Hoje fiquei sabendo que é uma região que estão com calçadas com melhor condições de uso, é esse o motivo de estar lá. Então, nesse espaço, o uso por menores é muito grande. Sei que, se são os pais que estão desbloqueando, tudo bem, mas quem está usando não são pais. Essa faixa etária, ela acabou de dizer que não tem como vistoriar, mas educar, sim. Se essa educação seria ostensiva e levada a sério, se essa educação seria em bases de desenvolvimento de valores humanos, porque para termos novos modos, nós teremos que ter principalmente o respeito à vida, o respeito a todos os outros usuários, principalmente o respeito da própria vida. Carros não mata, patinete não mata, armas não mata. O que mata é o desequilibrado que faz uso deles. É aí que está. Para evitar esse desequilíbrio, nós precisaríamos, e a chave principal é a educação, é a conscientização. Quero agradecer a nossa companheira Ana Damácio pela sua experiência, pela sua vivência, e dizer que realmente a arma não mata. Mata é o maluco que está com essa arma na mão, desequilibradamente. Mesma coisa é no trânsito. Quem está no carro, no volante, e que, às vezes, até por andar muito devagar, ele provoca acidente. Tem que ter um comportamento, realmente medir aquilo que deve ser feito dentro da cidade. É 40, é 40, é 60, é 60. Mas não pode ultrapassar essa velocidade e nem tampouco pode diminuir essa velocidade, que vai realmente atrapalhar quem está com pressa, e quem está com pressa vai conseguir fazer uma ultrapassagem no lugar errado e vai provocar um acidente. Então, de forma que é conversando que a gente vai se entendendo. Nosso amigo, diretor de fiscalização da Prefeitura, eu gostaria que você também, já chegou meio atrasado, vou cortar seu ponto, porque eu sou um homem que gosta de chegar antes. Hoje é pelo contrário, eu tive um atraso, justamente que eu justifiquei, sobre o tumulto que é aqui na Avenida Independência, quando se trata de sexta, sábado e domingo, que é realmente o pessoal da Feira Hippie, realmente o número de carros é muito grande. Eu cheguei 5 minutos atrasado, mas pela primeira vez eu vou realmente abonar a sua falta, porque a gente entende que o trânsito é muito difícil. Luiz, com a palavra. Bom dia, vereador. Bom dia a todos da mesa. Bom dia a todos aqui presentes. Em primeira mão, queria agradecer o convite, a importância do debate, está em evidência agora, e justificar meu atraso. Eu estava em outra audiência pública aqui na Câmara também, tratando sobre a questão do transporte escolar, mas melhor representado do que o Horácio, eu acho que o órgão não poderia estar. Então, o Horácio é um conhecedor, trabalhador da área já de muito tempo, tem conhecimento suficiente para dar aula aqui para a gente. Então, nós estamos bem representados aqui, somos do mesmo órgão, inclusive o Horácio. Eu estou de intruso aqui, o oficial é o Horácio. Mas é um tema novo, é um tema popular, entrou no agrado da população. Eu acho que, de alguma forma, o poder público tem que disciplinar, porque esse é o papel do poder público, é a gente disciplinar a ocupação do espaço público. Já tive a oportunidade de ser usuário do aplicativo, do equipamento. Então, de fazer alguns testes, eu acho que a questão de velocidade, a velocidade de 6 km por hora, como é permitido nas calçadas, ela não causa risco, mas os abusos, sim. E isso é a maior dificuldade quando a gente entra na questão de fiscalização, principalmente. Voltando para a área de fiscalização. Então, polêmico, tem que ser discutido, tem que ser disciplinado. A gente está aqui para colaborar, para ajudar naquelas discussões, e é importante o órgão, assim, a parte de quem vai fiscalizar, estar participando desses debates, porque tem as facilidades por um lado, mas tem as dificuldades por outro na hora de fazer cumprir o que essa casa determinar.
Então, nós estamos aqui para participar e para dar nossa contribuição nesse sentido. Obrigado a todos. Como disse a nossa companheira Ana Damásio, nós também temos que educar os pedestres. Atravessa fora de faixa, um sinal fechado. Então, essa cidade aqui, até costumo dizer, quando eu vou no supermercado, que eles põem um carrinho atravessado no corredor, falam, o trânsito de Goiânia, como é que está fruindo aqui no supermercado. Eu, quando eu vou fazer minha compra, eu ponho o carrinho num cantinho, para que a pessoa possa passar. Então, isso acontece em todos os lugares. Agora, na minha concepção, o patinete chegou aqui para ser realmente uma condição fácil, não poluente, para facilitar o cidadão que trabalha, sai do emprego, do seu serviço, para ir lá no centro administrativo, que lá não tem estacionamento, pega o patinete, vai até o centro administrativo. Para ir no banco, pega o patinete, vai até o banco. Quer ir realmente no supermercado, pega o patinete, vai ao supermercado. Vai lanchar, pega o patinete. Então, de forma que o patinete não veio para ser brinquedo. Mas como os pais... Eu estava vendo lá na calçada do Areião, o namorado pega a namorada, põe em cima do patinete com a rodinha frágil. Quer dizer, o cara pesa 70 quilos, com mais 60 da mulher, vai para 130 quilos. E, às vezes, qual é o peso do patinete? Até 150. Mas um cara igual eu que pesa 104, eu ponho minha mulher que pesa 60, já vai ultrapassar praticamente. Então, eu fico pensando, o pai pega a criancinha e põe também. E eu fico olhando, e eu até fazendo as minhas caminhadas e gravando. Olha, 6 por hora, não pode ultrapassar. Não pode ser 2 no patinete. Inclusive, peguei 2 representantes de vocês, falei, escuta, vocês não estão fiscalizando isso aqui? Então, de forma que eu acho que isso tem... Eu acho que a empresa tem que gastar um pouquinho na publicidade educativa, através das nossas redes de televisão, rádio, jornal, comunicação. Nós sabemos que hoje a internet, esse aqui é uma grande arma poderosa, mas tem pessoas que não usam isso aqui. Mas está na frente da televisão. É importante, e, aliás, eu até gostaria que isso acontecesse no Detran, gasta muito em publicidade, mas, às vezes, no governo passado era para enriquecer uma meia dúzia de gente, mas tem que gastar para educar. Como diz a nossa amiga doutora Ana, nas escolas, 1º, 2º grau, nas faculdades, nas igrejas, tudo onde tem gente tem que ter realmente essa orientação. Então, de forma que eu, fazendo as minhas caminhadas e vendo, o Paulo Garcia teve essa preocupação de mobilidade. Ele esteve fora do país e captou e trouxe e implantou. Foi o que mais fez ciclovia, que mais fez ciclofaixa. Aliás, me lembro bem que o Índio Arteaga começou pela ciclovia, só que fez no lugar errado, na Marginal Botafogo, e realmente num lugar muito errado. Então, de forma que o patinete, ele, na cidade grande, ele é importante, mas lá na periferia não tem tanta importância, vai servir mais para brinquedo, para brincar. Mas eu acho que no centro de Goiânia, onde o fluxo de trânsito é pesado, realmente veio para resolver o problema. A bicicleta elétrica, e não só elétrica, como também a manual, que o cara pedala ela. Então, de forma que eu fico feliz de ter recebido, através do meu filho, Rodrigo, que mora no Rio de Janeiro, para que eu recebesse o pessoal do patinete em Goiânia, e fiz questão de levar até o Henrique, que é uma pessoa, um secretário de planejamento jovem, evoluído e competente, e ele fez questão de marcar uma audiência com o prefeito, que é um senhor de 85 anos, mas que é somente ainda de jovem de 16 anos. Acatou plenamente, é moderno, e isso está acontecendo. E nesse debate, nessa audiência que nós estamos tendo aqui, é muito importante, porque a troca de ideia, nós vamos trazendo um positivo de um lado e de outro, e vamos formatar realmente um patinete em Goiânia, que poderá ser exemplo para o Brasil, mas é necessário que todos nós podemos participar dessa chegada de uma novidade na nossa cidade. Eu estava com uma amiga minha em Miami, e ela mandou um vídeo para mim, o pessoal andando de patins em Miami, diferentemente do nosso aqui. Então, aqui falta muito educação. Quando você falou nas coisas que está acontecendo no Uber, eu trouxe para cá, na década de 70, o táxi mirim, que era o Fusca sem o banco da frente,
que nós tínhamos aqueles carros pesados, o Dodge, o Ford 48, que gastava muita gasolina, e o Fusquinha fez sucesso, como hoje o Patinho vai fazer sucesso, está fazendo sucesso. E agora eu tive a criatividade, outro dia perdi o sono, que eu costumo ficar pensando até muito tarde, e falei, vem cá, o táxi está brigando com o Uber, por que não criar o táxi lotação? O táxi vai fazer uma viagem até a Vila Brasília e na volta ele vem pegando o povo. R$5 até o centro. O transporte é R$4,30, agora é R$4. R$4,30. Por que o cara não pagar 5 e vir confortavelmente de táxi? Quer dizer, ele pega 4 passageiros, ele já tira o gasto do combustível que ele foi naquela viagem. Então, nós temos que estar tendo criatividade e qualidade. E já estou dialogando com o presidente do sindicato dos táxis e vamos, se Deus quiser, na próxima semana, fazer uma audiência pública e também, eu gosto dessa palavra audiência pública, que às vezes o governo chega na cidade, eu vim trazer um ginásio de esporte para vocês, impondo aquele ginásio de esporte, quando, na verdade, está precisando de um hospital, estão precisando de uma escola. O ginásio seria muito importante, mas seria uma outra oportunidade. Então, eu acho que quando o governante inteligente ouve o povo, ele erra menos. O político, quando ouve o povo, ele erra menos. Então, nós temos essa mania, que eu acho que deveria ser prática para todos nós, ouvir a população. No meu tempo de criança, os pais conversavam com os filhos, sentavam numa sala, falavam o que estava errado e o que estava certo. Hoje, os pais não têm tempo para conversar com os filhos, e nem os filhos têm tempo para conversar com os pais. E, realmente, esse aparelhinho que veio para resolver grandes soluções, hoje se tornou uma complicação. Você chega numa mesa de um restaurante, você tem 5 pessoas, tem 5 celulares funcionando ali. Às vezes o namorado namora com a namorada através do Zap, você entendeu? Então, de forma que tudo isso... Por exemplo, eu brigo com meu filho sempre, ele está dirigindo, eu falo, meu filho, larga esse celular, para esse carro, porque uma hora você vai provocar um acidente sério. E isso nós temos que estar, o governo tem que gastar na mídia, para tentar e botar multa pesada para quem está dirigindo com o celular na mão. Porque isso virou uma doença. Então, de forma que o patinete está chegando, é uma novidade, e como eu fui o responsável, eu comecei a sentir culpado de algumas críticas que estão acontecendo na cidade, e o pessoal falando que isso é realmente uma coisa absurda, deixar as crianças realmente dirigindo, pilotando um patinete, mas o responsável é o papai, o responsável é a mamãe. Então, de forma que nós estamos vivendo o pior momento da humanidade, onde, se não tivesse as igrejas, tanto evangélica, espírita e católica, para nos orientar, o mundo estaria bem pior do que está. Então, de forma que eu quero também passar a palavra para o nosso amigo Carlos. Para você. Já falou? Não precisa? Não. A Fernanda mora em São Paulo, eu quero que você fale sobre Goiânia, por favor. Por favor, pega o microfone. Bom dia. Tá. O patinete, ele tem um limitador, tá, de velocidade, que é onde ele trava em 20 km por hora. Então, ele não passa disso. Não passa disso. Mesmo na descida? Mesmo na descida, tá? Então, assim, teve uma atualização de questão de software mesmo, que aí resolveu esse problema. Então, quando chega em 20 km por hora, ele tem um limitador e não ultrapassa essa velocidade. Tá? É exatamente isso. Tem mais alguma dúvida? Quanto uma coisa que fiquei pensando, quando o cara realmente pega o celular e passa o aplicativo, e ele vai até um determinado local e ele desliga naquele local, o cara não tem mais responsabilidade com aquilo, ou, se ele não atingir a meta, fica ligado para que a pessoa possa pegar e continuar andando, ou não? É da primeira forma, tá? Então, ele chegou, terminou a viagem dele, aí, pelo próprio aplicativo, tem um botão que é encerrar viagem. Clicou lá, acabou. Mas ele tem que clicar. Tem que clicar, exatamente. E isso que está acontecendo. Eu fiquei sabendo que teve um cara aí que andou um espaço pequeno e o cara andou o dia inteiro com um patinete e a conta subiu muito para que ele pudesse pagar. Mas isso daí ele pode relatar, tá? Através do próprio aplicativo, tem um chat. E ele... Exatamente, tá? A gente consegue medir
a localização que ele andou, a distância que ele andou. Tá? Então, a gente viu o deslocamento dele foi curto, aí é só chegar lá, ele manda no próprio chat, aí rapidamente, geralmente até em menos de 24 horas, já faz esse reembolso. Tá? Teve um caso aí que eu vi essa semana de um usuário que a conta deu R$11 mil. Tá? Aí ele, na hora, relatou o problema e foi resolvido em menos de 24 horas. Então, esse risco ele não corre, basta relatar pelo próprio aplicativo. Ele vai ter uma resposta muito rápida. Mais alguma pergunta, pessoal? Desculpa. Me chamaram para falar com a imprensa. Quantos equipamentos vocês têm hoje e qual que é a expectativa, né, hoje, pelo mercado que vocês estão, de expansão desse número de equipamentos assim, para os próximos meses? Então, hoje, o que a gente tem, leva para a rua, deixa disponibilizado para a população, para os usuários. Então, é uma média, tá? Não tem um número exato, de 700 hoje. Vocês? Exatamente. Nós disponibilizamos uma média. Tá? Existe uma questão assim. Uma coisa são os equipamentos que nós temos no total na cidade guardado no nosso galpão. Não necessariamente a gente tem essa quantidade na rua, porque tem uma questão de manutenção, tem uma questão de estar carregando. Então, não necessariamente é isso que está sendo disponibilizado à população, né, Carlos? Tem todo um balanceamento com relação ao que está parado para manutenção e tudo. Então, nós temos guardados aqui, podem ser 700 equipamentos, mas não necessariamente é isso tudo que está na rua. Então, a expectativa também é por demanda, tá? Então, eu não consigo hoje te dar um número que daqui a 1 mês, 2 meses, teremos uma quantidade Vai X. acompanhar o crescimento. Exatamente. A gente vai vendo o que suporta para encaixar bem aí pela demanda. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Quando o patinete descarrega, ele perde o GPS? Não, tá? A gente consegue rastrear ele também. Parece-me que um foi encontrado em Trindade. Exatamente. Tá? A gente conseguiu acompanhar, inclusive, o percurso dele. A gente viu um patinete andando a 80 km por hora, não faz sentido. Então, alguém colocou dentro do carro, aí, no mesmo instante, a gente acionou a empresa de segurança que nos atende e eles foram fazer o resgate do patinete e encontraram. Alguma dúvida, doutora Ana? No microfone, por favor. Está sendo gravado. Era só de maiores esclarecimentos quanto o aplicativo em si. Sim. Qual a garantia? Vocês não têm nenhuma garantia de que o aplicativo seja feito por quem o baixou. Vocês não têm nenhuma garantia da idade de quem... Ele só é feito por maiores, por responsáveis. Isso. Mas à medida que ele foi baixado, qualquer um tem acesso a ele? Não, a pessoa faz um cadastro com o nome, CPF, com o e-mail e coloca um cartão de crédito nele. Quando a pessoa desbloqueia o equipamento, tem lá uma mensagem de segurança falando que ele é somente para maior de 18 anos. Então, a partir daquele momento, a pessoa está prestando um compromisso de boa-fé de que ela sabe de que aquilo ali é um equipamento a partir de 18 anos. Né? Então, todo mundo sabe a lei, o cumprimento da lei, ninguém pode se furtar ao cumprimento dela. Né? Então, assim, é bem o que eu falei. Assim, enquanto empresa, a gente sabe da nossa obrigação e não se furta dela, no sentido de orientar as pessoas e educar as pessoas, que foi feito com cinto de segurança, com faixa de pedestre no país. Celular. Exatamente, celular, enfim. Mas é a consciência de cada um do respeito que ela deve ter com relação às normas. Um pai, dentro do pátrio poder dele, da obrigação de zelar por um filho, liberar um equipamento para uma criança é realmente... Né, Tem responsabilidade. Exatamente. Então, a empresa, a senhora falou antes com relação a campanhas em colégio e universidades. Nós já temos feito em outras cidades isso, temos ido até, principalmente cidades que a gente tem visto que no entorno muitas crianças têm utilizado, porque a gente passa, a gente acaba vendo. Então, nós já estamos fazendo palestra em algumas cidades, a gente pode fazer aqui em Goiânia também. Tá? Não há problema nenhum nisso. Nós temos uma equipe muito forte com relação a isso. Uma coisa que eu gostaria de deixar muito assim enfatizado é: nós não nos furtamos dessa responsabilidade, mas é preciso saber que nós também não podemos pegar as pessoas no colo
e deixar de demonstrar que elas têm a obrigação pessoal de saber que elas precisam cumprir as normas, né? Quando a gente fala moto, o trânsito é o que mais mata no mundo, a gente sabe disso, mas ninguém fala que é a Honda produtora, a fábrica que produz a moto que está matando. É o usuário, é o que a senhora falou, né? Então, assim, não é a Green, a Yellow que com relação ao patinete no caso de um acidente, é o usuário. Então, a gente entende a necessidade e a questão da educação, e o poder público trabalhando ao nosso lado é óbvio que é o que a gente mais precisa para trabalhar em conjunto. Por favor. Fernanda, 2 perguntas. A primeira, a Green e Yellow não são empresas brasileiras, certo? Não, a Yellow é uma empresa brasileira. É brasileira? Puramente brasileira. A Green é uma empresa mexicana. Tá? As 2 empresas elas fizeram uma fusão em janeiro e agora temos uma holding. Vamos manter as 2 marcas no Brasil. São 2 marcas conhecidas, mas temos uma holding que se chama Grow, que tem a fusão dessas 2 empresas. Tá, então essa tecnologia vocês trouxeram de fora, estão implantando aqui no Brasil. Não, a Yellow, a nossa tecnologia é toda nossa. Inclusive, a tecnologia da Yellow é melhor do que a Green. A gente tem usado mais a tecnologia da Yellow, que é brasileira, que é puramente brasileira. Certo, mexicana é a Green. A Green. Certo. Lá, eles têm alguma regulamentação, alguma forma assim, de penalizar o usuário? Porque eu penso assim, vocês falaram que vocês não têm uma parte de fiscalização, vocês têm os monitores que pegam o patinete, levam de um lugar para o outro, essas coisas. Por exemplo, se eu estou identificando que o patinete 555 está sendo usado de forma irregular pelo usuário do aplicativo tal, não teria como bloquear esse usuário por 10 dias, 15 dias, aplicar esse tipo de penalidade? Que a gente já está estudando, né? Nós já estamos estudando esses mecanismos assim do usuário que não utilizar de uma maneira correta, a gente bloquear ou de repente até tirar ele do aplicativo. Isso sim, isso eu posso fazer. Agora, a fiscalização na rua eu não tenho poder de polícia para fazer, eu não posso fazer. O que eu posso fazer é identificar que ele está utilizando de uma maneira errada. Né? E aí sim, aí no futuro, por exemplo, outra tecnologia que a gente tem estudado, a empresa é muito nova, né? Nós estamos falando de 9 meses de operação. Certo. Assim, no mundo, a discussão está praticamente no mesmo momento do Brasil, ao contrário de qualquer outra tecnologia que o Brasil recebeu de uma forma muito depois, nós estamos na mesma. A Paris está falando, está discutindo o uso ou não da calçada e colocando a multa. Aí está liberando para a rua, que eu acho a maneira mais correta. Realmente, as calçadas, não é só do Brasil, é do mundo, não comportam realmente dividir o pedestre com o equipamento. Nós, enquanto empresa, apesar de saber que a lei federal nos permite, a gente entende que o ideal seria a rua, a ciclovia, as ciclofaixas. Né? Mas nós não estamos num momento diferente. O mundo todo está discutindo isso. A Alemanha está com um projeto lá, que eu acho um projeto sensacional, que ele permite a partir de 12 anos, permite a rua. Então, a discussão do mundo está nesse sentido, está toda dentro dessa vertente, entendeu? Certo. Porque vocês têm um custo também, né? Por exemplo, buscar esse patinete lá em Trindade. Esse usuário, no dia seguinte, ele já pôde usar o aplicativo novamente? Não, aí ele paga uma taxa por nós termos... quando ele desbloqueia o aplicativo, e essa informação também está lá, que se ele deixa... Mas esse caso, eu não sei se ele foi simplesmente parou certo e foi furtado. Ele foi um furto. Isso é furto. Aí está dentro da nossa taxa lá de furto, vandalismo, enfim, que acaba fazendo parte disso. Mas nós estamos estudando várias formas de nós, enquanto empresa, o que a gente pode fazer. Formas dentro da tecnologia. Por exemplo, no futuro, uma coisa que a gente está estudando é pelo peso que está ali no equipamento, eu consigo saber se, de repente, pode ser uma criança ou não. Então, eu também posso ter algum tipo de agir depois de bloquear ou mandar uma mensagem. Enfim, são estudos que nós estamos fazendo. A gente sabe que a gente tem uma tecnologia ao nosso favor, mas não é algo que acontece de repente, sabe? É isso. Tá certo. Obrigado, Fernando. Eu queria só fazer uma colocação. A mobilete, até 50 cilindrada, parece que não precisa de carteira. E pode ser menor de pilotar. Pode ser isso? Vocês dois são especializados? Precisa. Inclusive, essa questão do ciclomotor,
alguns juízes de alguns municípios, principalmente municípios menores, eles obrigaram a habilitação para garélia, mobilete, até 50 cilindradas. Por isso que foi, inclusive, alterada a Lei Federal, que é o Código de Trânsito, criando a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, para dizer o seguinte, para o juiz, né, que toma as decisões, não pode. Né, mas é menor, o veículo é menor, ok, então não precisa tirar a CNH-A, pode tirar a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Mas é com os mesmos requisitos, maior de 18 anos, passar pela prova do DETRAN, os mesmos tipos de aulas, de provas teóricas e práticas. Então, quer dizer, nem faz muito sentido tirar a CC. Você vai tirar com a CC comigo, tira logo a carteira para conduzir moto. Mas está pacificado esse assunto em relação ao ciclomotor. Em relação a patinete e bicicleta elétrica, que a potência é bem menor e a velocidade também é menor, que a discussão é outra. Né? Algumas cidades estão exigindo maior de idade e CNH. Eu trouxe aqui a regulamentação de Vitória, Florianópolis e São José dos Campos. Outras não. Estão liberando que não precisa de CNH. É uma discussão que nós vamos ter que enfrentar ainda, vereador. Essa norma pela empresa até 18 anos é iniciativa de vocês? É nossa. Nossa por questões de segurança, justamente porque é um modal novo, as pessoas ainda estão se ambientando de como utilizar, mas não existe uma restrição com relação a isso. Poderia, sim. Palavra ao nosso amigo Luiz, que é... Aí, assim, enquanto legislador, que compete ao município, assim, disciplinar essa questão que o companheiro está falando aí com relação à forma de bloqueio, de utilização. Quer dizer, a gente tem que disciplinar isso aí. E há, inclusive, também a forma de compartilhamento dessas informações, porque o poder público, cabe ao poder público fazer a fiscalização. Como ela colocou, eles não vão poder executar o papel de fiscalizador, mas a gente precisa de ter as informações para executar o papel de fiscalização. Né? É justamente quando ela falou que não tem poder de polícia e realmente cabe ao município, foi justamente por isso que, quando nós encontramos e conversamos, eu fiz questão de levar a Secretaria de Planejamento, com o nosso amigo Henrique, e também ao prefeito, para que houvesse essa parceria, para que a SMT possa realmente ajudar na fiscalização. E, quanto à informação que ela tem condições de passar para a SMT, e também anular o cidadão que realmente não tem responsabilidade para usar o aparelho, então, de forma que são informações que casam bem e orientam bem, e a parceria pode dar certo. Você iria falar, doutora Ana? A hora que você saiu, parece que você pretendia falar. Fica à vontade. Você quer falar alguma coisinha? Pessoal, eu queria, então, agradecer a presença de todos vocês. Vou passar uma cópia, eu já passou para vocês uma cópia do projeto. Eu gostaria que vocês dessem uma analisada. Se tiver alguma sugestão para acrescentar, eu gostaria de acatar essa aí. A gente marca uma próxima reunião para que a gente bata o martelo e a coisa possa acontecer e fluir da melhor forma possível. Combinado dessa forma? Então, eu quero aqui agradecer o nosso amigo que veio representando o prefeito e o secretário Horácio, agradecer a Fernanda, que representa a empresa, que é a gerente, também o nosso amigo Carlos, que é o responsável por Goiânia, a doutora Ana Damasio, que é uma pessoa com a sua experiência, tem dado uma grande contribuição para que a gente possa resolver os problemas de Goiânia e trazer realmente bons resultados. Nosso amigo Clóvis, secretário executivo, é isso, Clóvis? Para nós foi uma satisfação recebê-los aqui. E também nosso diretor de fiscalização da CEPLAN, o Luiz Lucas Alves Júnior, por favor. Então, muito obrigado a vocês e vamos encerrar esse trabalho com esse pedido. Faça sugestões para nós, cada um tem a cópia do nosso projeto. Mais alguma coisa para falar? Eu gostaria de ter o seu telefone, claro, para qualquer reclamações que a gente possa ter, eu tirar dúvidas com você. Sem dúvida. Por favor. Eu já passo para você. Ah, tá, ok, ótimo. Então, pessoal, vocês tenham um bom final de semana. Para mim foi um grande resultado essa audiência. Cada dia que passa, a gente conversa um pouco a mais com pessoas inteligentes, a gente aprende um pouquinho mais para que nós possamos colocar em prática aqui nesse parlamento. Muito obrigado, tenham um bom dia a todos e um bom final de semana. E convidar vocês para as 14 horas, viu? Podia até trazer os patinetes para cá, para a porta da estação.
vai ter a inauguração da entrega da nossa tradicional estação ferroviária, que eu tive a oportunidade em 66, como militar, estava servindo no Exército, sair daqui até São Paulo, mas consegui aguentar até Araguari, porque o trem de ferro era Maria Fumaça, e realmente era uma bagunça, e eu consegui chegar até Araguari, de lá eu fui de ônibus. Então, eu gostaria de convidar, em nome do prefeito, a presença de todos vocês aqui às 14 horas aqui na Praça da Estação Ferroviária, e, se Deus quiser, nós vamos fazer com que os trilhos voltem novamente a ser usados, porque é o melhor transporte e o mais barato. Muito obrigado a todos.